Olá, meu nome é Rafaela, eu sou bióloga e atualmente desenvolvo meu doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como combater o câncer com células TTCR. Bom, a terapia com células TTCR é um exemplo de imunoterapia, ou seja, uma terapia ou um tratamento que é baseado no sistema imunológico. E o sistema imunológico é aquele sistema responsável pela defesa do nosso organismo contra invasores. Portanto, esse sistema é formado por diferentes tipos de células que têm como função reconhecer e eliminar essas células invasoras, como, por exemplo, bactérias, fungos, vírus e, neste caso, as células tumorais, que são as células que são responsáveis pelo desenvolvimento dos tumores ou do câncer. Bom, um exemplo de célula que faz parte do sistema imunológico é a célula T, também chamada de linfócito T. Nesse tipo de terapia, essas células T são geneticamente modificadas, ou seja, são feitas alterações no material genético dessas células, que é o seu DNA. Mas você pode estar se perguntando, para que fazer modificações no DNA dessa célula? Bom, como eu disse para vocês, essas células T fazem parte do sistema imunológico, então elas já apresentam a capacidade de reconhecer e eliminar células tumorais. Mas essas modificações são feitas no DNA dessas células para que elas possam ter uma melhor capacidade, ou seja, aprimorar a sua capacidade de reconhecer e eliminar as células tumorais, para que então a gente possa realmente combater o câncer. Uma das alterações, então, que podem ser feitas no material genético dessas células é fazer com que ela passe a produzir um tipo de receptor, que vai ajudá-la, então, a reconhecer as células tumorais. No caso da terapia com células T, TCR, o receptor que essa célula vai passar a produzir ou a expressar é chamado de TCR. No caso, um TCR artificial, porque ele foi elaborado em um laboratório. Bom, quando nós pegamos então células T e modificamos essas células para elas passarem a produzir um TCR artificial, nós chamamos essas células de células T TCR. Essas células, elas vêm sendo usadas em estudos com modelos animais e também já vem sendo avaliada a sua eficiência em estudos com seres humanos. E elas vêm demonstrando resultados bem positivos para o tratamento de tumores sólidos. O que são os tumores sólidos? Então, se a gente pensar de forma geral no câncer, nós podemos pensar que temos aqueles tipos de câncer que ocorrem no sangue, ou seja, nas células sanguíneas, e nós temos também os tumores sólidos, que são aqueles tipos de câncer que formam realmente uma massa tumoral, que forma um tumor. Bom, neste caso, nos tumores sólidos, nós dizemos que há a formação de um microambiente tumoral. Esse microambiente tumoral, ele é formado pelas células tumorais, que vão expandindo então, o que vai promovendo o aumento do tumor, mas ele também é formado por várias outras células do organismo, que são atraídas, são levadas para esse microambiente. E um dos exemplos de células que vão para esse microambiente, então, portanto, estão presentes nesse microambiente tumoral, é a célula T. Bom, então a gente pode se perguntar, mas se as células T, elas são responsáveis por defender o organismo, então elas têm a capacidade de reconhecer e eliminar as células tumorais, por que essas células T que estão ali, elas não desenvolvem essa função e impedem que essas células tumorais aumentem, expandam e então aumentem o tamanho desse tumor? O que acontece é que esse microambiente tumoral, ele apresenta alguns mecanismos para escapar do sistema imunológico, ou seja, para que o sistema imunológico não consiga destruí-lo. E um desses mecanismos é inibir as células T, ou seja, as células T passam a ter as suas funções inibidas. Nós dizemos que essas células ficam num perfil de exaustão.
Então, essas células exaustas, elas não conseguem mais fazer a sua função como elas faziam normalmente. Portanto, nós dissemos que esse microambiente tumoral, ele é imunossupressor, ou seja, ele suprime, ele reduz o sistema imunológico. As células tumorais, elas apresentam alguns marcadores, ou seja, elas produzem algumas proteínas, que nós chamamos então de antígenos tumorais. Esses antígenos vão ajudar no reconhecimento dessas células tumorais. Bom, esses antígenos podem ser antígenos de superfície celular, ou seja, eles estão presentes na superfície da célula, ou também podem ser antígenos intracelulares, que estão presentes dentro da célula. Neste caso, esses antígenos, eles podem ser processados e essas porções menores que são produzidas, elas podem ser apresentadas ao exterior da célula por meio de uma molécula chamada MHC. Bom, vocês já devem ter ouvido falar num outro tipo de terapia que utiliza, neste caso, as células TCAR. Bom, essas células TCAR, elas expressam um receptor que é o CAR e que permitem com que elas reconheçam antígenos de superfície celular. Neste caso, dessa aula de hoje, da terapia com células TTCR, essas células vão ser capazes de reconhecer antígenos intracelulares. Isso é muito bom para o tratamento de tumores sólidos, porque a maioria dos tumores sólidos apresentam antígenos intracelulares. Então, se as células TTCR conseguem reconhecer esses antígenos, elas podem mais facilmente combater os tumores sólidos. Bom, então, como eu disse, essas células TTCR, elas são modificadas para expressar um TCR artificial. E o que é um TCR? TCR vem da palavra, a palavra é originada, né, de receptor de célula T. Então, ele é um receptor que já ocorre naturalmente nas células T. Então, o TCR natural, que é aquele que já está nas células do nosso organismo, ele é formado por duas cadeias peptídicas transmembrana e por um complexo que nós chamamos de CD3, que vai ser importante para ajudar na ativação dessa célula T, para ela poder exercer a sua função. Bom, esse é o TCR natural, é aquele que já ocorre normalmente nas células. E o TCR artificial, que é aquele que a gente elabora num laboratório. Ele tem uma estrutura similar. A maior diferença é que ele vai ter uma atividade, ou seja, uma afinidade, ou seja, uma atração maior para um antígeno tumoral. Então, isso vai ajudar com que ele seja mais atraído, tenha uma maior afinidade para antígenos que são produzidos pelas células tumorais. E assim ele consegue diferenciar que aquela é uma célula tumoral e deve ser eliminada e que as células saudáveis não devem ser eliminadas. Bom, quando nós falamos em antígenos, tem uma pergunta muito importante que é: como que eu vou escolher o antígeno que vai ser o alvo para essa minha célula TTCR? Porque ela vai ser capaz de reconhecer um antígeno. E qual antígeno vai ser esse? Bom, se a gente olhar nesse exemplo, a célula tumoral, ela está produzindo 3 tipos de antígenos: o verde, o amarelo e o marrom. Então, esse já é um primeiro ponto. Essas células podem produzir vários tipos de antígenos. Ela não produz especificamente apenas um antígeno. Além disso, nós também temos células saudáveis no nosso organismo. Essas células saudáveis, elas também estão produzindo antígenos. Então, olhe neste exemplo. Essas 3 células também estão produzindo antígenos, no caso o verde, o azul e o marrom. Bom, então, se a gente escolhesse o antígeno marrom para essa célula TTCR reconhecer, ela iria reconhecer tanto a célula tumoral, porque ele está presente nas células tumorais, como também as células saudáveis, porque ele também está presente nas células saudáveis. E isso não seria bom, porque ela ia eliminar as células tumorais e as células saudáveis, que são as células importantes
para o nosso organismo. Por outro lado, se a gente escolhesse o antígeno amarelo como antígeno-alvo, ele não está presente nas células saudáveis. Portanto, ela reconheceria apenas células tumorais e ia eliminar apenas essas células, que é o nosso objetivo. Então, um primeiro ponto importante na escolha desse antígeno-alvo é a especificidade, ou seja, o quanto esse antígeno ele é específico para as células tumorais. Então, ele não deve ser produzido pelas células saudáveis e deve ser produzido somente pelas células tumorais. Outro ponto importante é a imunogenicidade. Ou seja, uma vez que essa célula TTCR reconhece esse antígeno, ele deve ser capaz de gerar uma resposta imune nessa célula T. É como se ele ativasse essa célula T, ajudasse na sua ativação, para que ela conseguisse, então, eliminar a célula tumoral. Bom, agora imaginem que esses antígenos que eu falei com cores, imaginem agora que, na verdade, eles têm nomes. Um desses antígenos, que vem sendo muito estudado nesse tipo de terapia, é chamado NY-ESO-1. Bom, o nome parece um pouco difícil, mas é porque tem uma historinha por trás desse nome. Então, NY, porque ele foi descoberto em Nova York pela primeira vez. E nesse caso, ele foi descoberto inicialmente em um paciente com câncer de esôfago. Por isso, ESO. E porque ele foi o primeiro membro de uma nova família de genes que vinha a ser descrita. Bom, como eu disse, ele é o antígeno mais estudado atualmente para esse tipo de células. Então, 35% dos testes em seres humanos que são feitos com células TTCR tem como alvo esse antígeno, o NY-ESO-1. E ele apresenta algumas características, então, que faz com que ele seja um antígeno tão estudado. Então, primeiro, ele é uma proteína intracelular. Como a gente viu, as células TTCR são capazes de reconhecer antígenos intracelulares. Segundo, ele não é produzido pela maioria dos tecidos saudáveis, o que a gente viu também que é algo muito bom. Terceiro, ele é produzido pelas células tumorais e células de diferentes tipos de tumores. Então, isso ajuda com que as células TTCR consigam reconhecer especificamente as células tumorais. E, por fim, ele é capaz de gerar uma resposta imunológica. Bom, e como é, então, essa transferência adotiva de células TTCR? Então, a primeira etapa, essas células, elas são obtidas, elas são retiradas do paciente que já apresenta esse câncer. Bom, essas células T, então, são retiradas do paciente e, em seguida, elas são levadas para um laboratório. Neste laboratório, essas células vão ser geneticamente modificadas para passarem a produzir esse TCR artificial. Portanto, essa é a etapa de geração das células T-TCR. Entenderam? Aquela célula que antes era célula T, agora ela passa a ser uma célula T-TCR, porque ela está expressando ou produzindo um TCR artificial. E por fim, essas células são devolvidas para o organismo do paciente, e o que nós esperamos então é que ela, por meio da ligação com o antígeno, ela consiga reconhecer e eliminar as células tumorais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Muito obrigada!